Olá, quero compartilhar com você aqui uma revelação no livro de Esté, capítulo 7. Na verdade, todo o livro de Esté tem algo a nos ministrar profundamente. Mas Esté, capítulo 7, ela fala aqui do rei Assuero, Amã e a rainha Esté. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esté. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esté, qual o seu pedido e você será atendida? Aqui nós vemos Rainha Esté desenvolvendo uma comunhão profunda com o rei Assuero. Ela consegue entrar na presença dele e ali ela marca uma comunhão, um jantar, um banquete, e depois ela marca um outro banquete. Ela vai valorizando a comunhão com o rei. E Rainha Esté, ela é uma figura da igreja. É claro que a priori Rainha Esté, ela estava confortavelmente no palácio e o seu povo vivendo um momento muito tenso. Capítulo 7 vai falar de uma decisão importante que Esté toma, de fazer um pedido certeiro, de estar com o rei e de clamar pelo seu povo. Mas Esté estava anteriormente vivendo uma vida confortável, bem confortável no palácio do rei, como aquela igreja abastada, rica, tranquila, confortável e que não quer ser incomodada ou que não quer sair do seu conforto. Mas nós temos também ali um parente de Esté, que é o Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções. E ele insiste, ele manda uma mensagem para ela, no capítulo 4, ele fala assim, versículo 14, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mordecai, ele aqui cumpre basicamente o papel do Espírito Santo, incentivando a igreja, dizendo: vai, esse é o seu momento, você não pode ficar calada, esse é o seu momento de entrar na presença do rei, de buscar uma comunhão profunda e de fazer o pedido certeiro, o pedido certo. Então, porque Esté estava vivendo confortavelmente ali a sua vida como uma rainha ou como uma igreja rica, abastada, né? E Mordecai começa a dizer para ela: não pense você que com você vai ficar tudo tranquilo se você ficar quietinha aí no palácio vivendo sua vida confortável, mas todos iremos perecer. E aí ele fala assim: se você não se posicionar agora, socorro e livramento será levantado por meio de outra pessoa. Ou seja, Mordecai estava dizendo que Deus enviaria o socorro de alguma outra forma se ela ficasse calada. Mas a posição que ela estava de igreja, talvez a posição proeminente, a posição de destaque que ela se encontrava, era para ela se posicionar, ela precisava se posicionar. E nós temos aqui, graças a Deus, no texto, capítulo 5 diante, Esté se posiciona, Esté consegue entrar na presença do rei, Esté chama o rei para uma comunhão profunda, e o rei, ele faz uma pergunta a Esté, ele diz assim, Esté, qual é o seu pedido? Aí ele fala: você será atendida. Esté, capítulo 7, verso 2. Quem pode responder a sua oração? Quem pode fazer algo por nós que mais ninguém pode? Principalmente em momentos como esse, quem pode nos socorrer? Somente Deus. Então Assuero aqui, ele cumpre um papel importantíssimo na vida de Esté, porque ele era um rei, basicamente o mais importante do império conhecido naquela época, o mais poderoso. Então ele podia responder, ele podia fazer algo pelo pedido de Esté. Você tem alguém hoje que pode fazer algo por você, e esse alguém chama-se Deus, e ele está perguntando para você: qual é o seu pedido? Qual é o seu desejo? E você será atendida, você será atendido. Faça o pedido à pessoa certa. Agora observe que Esté, antes de fazer esse pedido, ela busca comunhão. Ela prepara um primeiro banquete, depois ela prepara o segundo banquete, ela entra na presença do rei, ela tem comunhão com o rei. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos buscar comunhão com o rei. Existem pedidos que nós vamos fazer ao nosso Deus, que somente quem tem comunhão profunda com ele poderá fazer esses pedidos. É tempo da igreja se levantar, de saber pedir. É tempo da igreja se levantar e pedir corretamente. Diz a palavra que muitos pedem e não recebem porque pedem mal, não sabem pedir, pedem para os seus próprios deleites. Esse é o tempo de você pedir pelo seu povo, pela sua nação, por sua família. E ali naquele texto nós temos também Amã. Então nós temos Esté, que anteriormente estava dividida como uma igreja que não se posiciona, e depois ela passa a se posicionar como aquela igreja que entende o seu papel e vai se posicionar. Nós temos o rei Assuero, que faz a pergunta-chave para ela: qual é o seu pedido? E entendendo também que Deus está nos perguntando: qual é o seu pedido? Você será atendido se você vier à minha presença. E nós temos também um outro personagem, Amã.
E Amã aqui é uma tipificação, uma representação perfeita de tudo aquilo que é ruim, ou do próprio Satanás. É tanto que quando Assuero sabe que Amã quer destruir Esther e todo o povo dela, ele fica furioso e ele manda enforcar Amã. Amã é uma representação também da ganância. Amã é uma representação aqui do egoísmo, da maldade, do pecado, dessa pandemia. Amã é uma representação de tudo aquilo que é mal, que quer acabar com o povo, com a igreja e com o povo. E aí ele pergunta: quem é que está intentando esse mal contra você, Esther, e contra o seu povo? Aí no versículo 6 ela responde: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Esther fala: Amã é quem quer aniquilar eu e o meu povo, ó rei. E no versículos 10, ou versículo 9 e 10 do capítulo 7, o rei ordenou: enforquem Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E a ira do rei foi aplacada. Você percebe aqui que nós temos um rei que pode fazer algo pelo seu povo, pela sua igreja. Você percebe que nós temos aqui um inimigo que está lutando ferrenhamente para poder destruir, trazer uma destruição total, em massa, sobre um povo. E você percebe aqui uma rainha, uma mulher, que antes estava confortavelmente vivendo no seu palácio, tranquila, mas que depois se posiciona como a igreja que deve se posicionar. E você percebe aqui uma mudança de quadro. Então nós temos aqui um retrato do que nós estamos vivendo hoje. E nós temos aqui uma igreja que precisa se posicionar. Você é a igreja que precisa se posicionar hoje. Não é tempo de você parar de orar, não é tempo da igreja parar de orar. A igreja precisa se posicionar, precisa marcar períodos de oração. Pessoas precisam estar orando o tempo todo, sem cessar, para que Deus possa acabar com esse Amã, com esse mal que veio tentar assolar o povo dele. Que Deus te abençoe e que você se posicione. Lembrando, você é a igreja de Jesus. E você não pode ficar confortavelmente agora no seu conforto, nos seus aposentos. É tempo de sair do seu conforto e se posicionar como alguém que Deus está contando nessa geração. Deus te abençoe, contamos com você, o Rei conta com você, no nome de Jesus. Fica na paz.